Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui já partindo das nossas últimas aulas, estamos fazendo essa transmissão pelas plataformas Skype, pelo YouTube. Você que está conosco pelo YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. O conteúdo que a gente tem produzido aqui é um conteúdo bíblico, e que tem, de forma extraordinária, conduzido muitas pessoas ao verdadeiro Evangelho e ao Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais você se inscreve, compartilha, mais esse conteúdo chega para vidas, né, que ainda estão perdidas, sem conhecimento, sem entendimento, que você possa fazer essa colaboração. Hoje nós estamos, então, pensando aí na lição 11. Eu não sei se todos conseguiram fazer toda a aula, né? Todas as respostas, se tiveram alguma dificuldade. E hoje a gente vai trabalhar um pouco a respeito do conceito de igreja, né? A igreja como o corpo de Cristo. É muito comum na nossa tradição equívocos a respeito do que é a igreja. E a gente hoje vai responder essas perguntas, né? O que é a igreja, como ela é chamada, como é que a gente faz para fazer parte de uma igreja, como é que a gente vive nessa igreja depois. Então, a gente vai responder essas perguntas aqui hoje. E antes de responder as perguntas, gostaria de fazer uma oração para a gente dar início na nossa aula. Senhor Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade única que o Senhor tem nos dado de aprender a respeito do Senhor, com o Senhor, aprender princípios, valores para a nossa vida prática, para a nossa vida cristã. Especialmente hoje nós vamos aprender sobre algo que o Senhor criou, que o Senhor determinou, que o Senhor instituiu, que é a igreja, Pai. E pelo teu Santo Espírito nós possamos ter uma compreensão bíblica a respeito desse assunto e entendendo biblicamente nós possamos então vivermos como igreja, como o corpo do Senhor, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Peço a bênção do Senhor sobre cada vida que está aqui presente hoje, ouvindo, assistindo, aqueles que ainda virão em algum momento a assistir, ó Deus, a fazer esse material, que o Senhor abençoe, ilumine, com entendimento, com clareza, e que teu Espírito Santo opere poderosamente, Pai. E também, ó Deus, nós sabemos que entre nós há pessoas que estão com dificuldade de saúde, estão com dificuldade financeira, com dificuldades familiares. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas, o Senhor sabe a necessidade de cada uma delas. Então, eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor console, conforte, direcione a cada um, ó Deus, segundo o teu propósito. E te agradecemos também pelo sobrinho da Andréia, ó Deus, que teve uma recuperação extraordinária, foi todo um procedimento debaixo da sua graça, do seu poder e bondade. Muito obrigada, Pai. E que assim nós possamos viver todos os nossos dias, entendendo, ó Deus, cada circunstância da nossa vida como oportunidade para confiar, acreditar e esperar no Senhor. É o que eu peço para o Senhor, agradecida no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu não sei exatamente qual é o conceito que vocês têm, qual é a definição que vocês fazem sobre igreja, tá? Eu me lembro, né, do conceito que eu tinha por conta da minha origem, tá, religiosa, era assim: vamos à igreja. A igreja está situada em tal e tal rua. Lá é a igreja. Ou seja, nós tínhamos uma visão, né, um conceito, uma concepção de uma igreja enquanto edificação, enquanto um conjunto de concretos, tá? Ou seja, né, a parte
e acolhe as pessoas. Então, isso para nós era o conceito de igreja. E eu não sei se vocês quiserem, né, falar qual é o conceito que você tem, você fique à vontade em relação a se manifestar. Senão, nós vamos, né, dar continuidade aqui. Porque a ideia é hoje a gente entender biblicamente, né, qual é o sentido bíblico, qual é o significado bíblico de igreja. Antes da gente entrar na lição propriamente dita, eu gostaria de deixar aqui dois aspectos, né, ou duas perspectivas sobre igreja. Quando nós falamos a respeito de igreja, é importantíssimo nós compreendermos que existe a igreja visível e a igreja invisível, tá? E quando nós vamos falar sobre igreja, nós não vamos falar sobre um lugar, nós vamos falar sobre pessoas, porque nós vamos entender hoje que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando nós falamos a respeito do corpo de Cristo, nós vamos pensar a igreja enquanto invisível, incluindo nessa igreja todos os eleitos que já se foram, já estão com Jesus, e todos aqueles que hão de vir reunidos no corpo de Cristo. Então, quando nós falamos sobre igreja invisível, nós estamos pensando na universalidade, no sentido de reunir todos os eleitos do passado, do presente e também do futuro, tá? Por isso que ela é chamada igreja invisível, porque ela refere-se apenas àqueles que são os eleitos do Senhor. Mas nós também temos uma concepção e uma perspectiva de igreja visível, tá? Visível. Então, é fácil você identificar. Invisível é aquela que você não identifica, aquela que você não consegue enxergar. Agora, a igreja visível, sim. Então, o que seria uma igreja visível? A igreja visível é aonde você tem um conjunto de irmãos eleitos reunidos, tá? Então, você tem na sua casa conjunto de irmãos reunidos para oração. Quem está ali? É a igreja. Quando você está lá no templo, prestando culto, adoração ao nosso Deus, a reunião, a congregação ali de irmãos eleitos que têm o Espírito Santo, então é a igreja visível. Então, como que a gente pode entender? A igreja é a reunião visível, né? É a reunião dos santos. É onde a família de Deus está presente, reunida como corpo. E ela pode ser numa casa, ela pode ser num templo, ela pode ser num estádio de futebol, ela pode ser num campo, ela pode ser estar em vários lugares. Então, é comum quando você ouve um pastor dizendo assim, agora a igreja pode assentar-se. Por que o pastor fala isso? Agora a igreja pode assentar-se. A igreja levante-se para louvar e adorar a Deus. Por quê? Porque ela não está se referindo ao lugar, ela não está se referindo ao templo, mas ele está se referindo às pessoas. Então, é muito importante você entender que igreja é a reunião, tá, de pessoas que têm o Espírito Santo. Então, é essa linha teológica que nós vamos seguir para falar a respeito de igreja aqui hoje. E tem vários textos, né, que falam a respeito da igreja local. Se vocês quiserem anotar, não está aí no material, tá? Mas, por exemplo, se você for pensar sobre igreja local, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 vai falar, Efésios, capítulo 5, versículo 25 vai falar sobre isso, Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Então, todos esses textos e mais outros textos, eles vão mostrar, né, evidenciar os irmãos reunidos como corpo, como igreja de Cristo.
Então, como filhos de Deus, né, esse é um dos grandes privilégios que nós podemos desfrutar. Então, qual é esse privilégio? É poder participar, poder pertencer à família de Deus. E aí eu gostaria que nós fizéssemos a leitura de Efésios capítulo 2, versículo 19, para a gente começar a pensar biblicamente a respeito do conceito de igreja, como família de Deus. Quem pode ler, por gentileza? E aí o próximo texto que nós vamos ler é Colossenses capítulo 1, versículo 2. Você já pode ficar na manga aí. Eu posso começar então, Cléo? Por gentileza. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês observaram aí? Então, nós não somos estrangeiros. O que nós somos? Nós somos cidadãos do céu. Nós somos da família de Deus. Quando nós estamos pensando em igreja como família de Deus, necessariamente nós precisamos e devemos associar esse conceito ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão de ser da igreja. E fala sobre uma família com muitos irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 2. Quem está com esse texto? Eu vou ler, Cléo. Tá. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Observem que é aos santos irmãos. Quando nós nos referimos a irmãos, essa é uma referência de família, tá? Então a gente sempre fala que, olha, nós somos uma família. Por quê? Porque a gente se identifica. E o que é que nos identifica aqui enquanto família? Não é o sangue, mas é espiritualmente falando. Por quê? Porque todos nós temos o mesmo objetivo, nós cremos no mesmo Deus, nós temos os mesmos princípios teológicos. Por quê? Porque Cristo é a causa de nós estarmos aqui. E isso faz com que nós pertençamos a essa família de Deus. Então, no nosso caso, nós fazemos parte da família de Deus espalhada pelo mundo, tá? Dificilmente, creio eu, que nós conseguiríamos nos reunir todos num só local, mas aqui agora, mesmo que seja virtualmente, nós podemos nos identificar como a igreja de Deus. Cada um na sua casa, mas nós estamos aqui todos reunidos enquanto irmãos, tá? Se nós somos irmãos, nós temos o mesmo pai, tá certo? Então, isso é importante a gente entender também. Então, essa família que nós estamos nos referindo é a igreja de Deus. Então, o que é a igreja, tá? É essa família que tem o Espírito Santo. Então, quem são? São todas as pessoas que, de coração, elas confessam, elas professam, elas assumem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. E a ideia e o propósito nesse estudo é exatamente ver como que um novo crente pode se tornar membro de uma igreja local. Então, como que ele pode fazer parte da igreja de Deus, que ela geralmente se reúne num determinado local. E pode ser um templo maravilhoso, pode ser uma casa, né? Antigamente, na igreja antiga, as pessoas elas se reuniam nas casas, né? Hoje, as pessoas alugam alguns empreendimentos e não tem nem uma formalidade arquitetônica de igreja, né? Que a gente geralmente acha e acredita que seja, né? Então, porque a ideia não é a gente associar igreja com um formato arquitetônico característico específico. A ideia da gente associar a igreja é que nós, quanto filhos do Senhor, habitado pelo Espírito Santo, estejamos reunidos num determinado local. Então, é disso que nós vamos falar. Agora, lá em Colossenses 1, 24, do que a igreja é chamada lá? O
que é igreja? Vamos achar a igreja em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Quem pode ler, por gentileza? Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Então, do que a igreja é chamada nesse versículo? Corpo de Cristo. Perfeito. Olha, é importantíssimo a gente entender esse conceito. A igreja, ela é chamada de corpo, tá? Quando nós pensamos no corpo, nós pensamos no organismo. Não vamos pensar em algo morto, tá? Nós vamos pensar no organismo vivo. Imagina que esse corpo, ele obedece comandos, tá? Ele obedece comandos. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, mas as minhas mãos, embora vocês não estejam vendo, elas estão se movimentando, os meus pés se movimentam, às vezes eu movimento um pouco o pescoço, estou movimentando aqui a minha face para falar com vocês, a mão. Quem que está dando esse comando? Esse comando, ele não é involuntário, tá? Não é involuntário. Esse comando, ele está sendo dispensado de algum lugar no meu cérebro. Então, o meu cérebro, ou seja, a minha cabeça, é que dirige, é que dita o comando para todas as minhas ações e reações físicas, orgânicas. Então, quando a palavra de Deus fala sobre a igreja como um corpo, é essa unidade que nós temos que pensar. É essa unidade. É eu e você, e onde eu estiver reunida, eu entender que nós somos membros, e que como membros, nós temos um comando central, nós temos uma cabeça, um cabeça que dá a voz de comando. Então, quando eu estou pensando em igreja, não é mais admissível que eu entenda ou eu diga que eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu vou cantar no louvor porque eu gosto. Não, eu não vou cantar porque eu não gosto. Eu vou dar a aula na escola dominical porque eu me sinto melhor, porque eu me sinto confortável. O que nós precisamos entender? Tudo, né, tudo no seu devido equilíbrio, mas eu preciso olhar para o corpo, porque o corpo tem que estar bem ajustado, o corpo tem que estar funcionando adequadamente. Então, que isso fique bem claro para nós, que a igreja, no Novo Testamento, ela é chamada de corpo, o corpo de Cristo. Agora, se ela é um corpo, qual é o papel que cada um individualmente desempenha na igreja, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Observe aí, a palavra está dizendo assim, você e eu, nós somos o quê? Somos membros desse corpo? Perfeito. Membros. Pensa no dedinho do pé, no dedo das mãos, nos braços. Pensa na sua orelha, nos seus olhos, nos seus cílios. É isso mesmo, Ricardo. Pensa em cada parte do seu corpo. Imagina se você precisasse, ou se você sofresse um acidente, precisasse retirar o dedinho do pé. É o dedinho do pé, a pontinha da unha. Você acha que você continuaria tendo um equilíbrio absolutamente normal? É provado que não. Tá? Se você tirar aí a pontinha do dedo do pé, ou qualquer parte que você retirar, ela vai fazer falta. Por quê? Porque tudo tem um sentido. Então, nós, enquanto membros do corpo de Cristo, precisamos entender que Ele nos chamou para ser membros, que cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um potencial, cada um de nós tem um dom espiritual para servir ao corpo.
para servir ao corpo. Não é para nos servir, mas é para servir ao corpo. Então, membros uns dos outros, individualmente, significa isso. Cada um tem um dom, cada um tem um papel, cada um tem uma função, mas todos servindo mutuamente a Cristo. Então, você precisa entender que você é um membro, independentemente do seu papel, da sua função. Vamos pensar na igreja acontecendo, vamos pensar na igreja enquanto instituição, tá? Funcionando. Então, você tem o pastor, você tem os músicos, você tem a pessoa que fica na porta, você tem a pessoa que faz a limpeza, os diáconos, dependendo aí da denominação, você tem o que dá aula na escola dominical, o que faz aconselhamento bíblico, os que se recepcionam na porta. Eu não posso olhar para os membros e menosprezar e desvalorizar, porque um é músico, o outro é pastor e o outro limpa o banheiro da igreja. Isso não é bíblico. Então, eu preciso entender que todos são igualmente importantes, porque todos são membros da igreja. Todos são membros de Cristo. E quando eu menosprezo qualquer função ou papel da membresia, é o próprio Cristo que eu estou desprezando. Ou se eu me acho melhor do que qualquer uma outra pessoa, eu estou me colocando como superior, pecando contra Cristo, já que todos somos membros e todos temos importância nesse corpo. Bom, se nós estamos falando de corpo, se nós estamos falando de membros, qual seria a posição de Cristo em relação ao seu corpo, conforme Colossenses 1, 18, a primeira parte do versículo? Quem é o nosso leitor, a nossa leitora? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Fábio, então, qual é a posição de Cristo em relação ao seu corpo? Onde ele fica no corpo? Ele é o cabeça. Gente, Ele é a cabeça. preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Se ele é o cabeça, quem é que dita as regras? Quem é o comando? Quem é o comando? Jesus. É Jesus. Então, o que nós precisamos entender? Se Cristo está dizendo para eu amar o inimigo, ele está dando essa voz de comando. Se ele está dizendo para eu orar pelo que me persegue, então eu tenho que obedecer essa voz de comando. Se ele está dizendo para eu não adulterar, eu tenho que obedecer essa ordem de comando. Se ele está dizendo que eu preciso ser fiel, sincera, verdadeira, leal, bondosa, longânima, cheia de paz, de alegria, de bondade, de fidelidade, eu tenho que produzir isso. Por quê? Porque ele me dá esse comando e eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele. Então, é ele que dá todas as diretrizes por onde, como eu devo, para quê e por que eu devo caminhar. Então, o que morre? Morre o meu eu, morre a minha vontade, morre o meu desejo. Por quê? Porque agora eu tenho alguém que me comanda, tá? E esse comando é Cristo. Então, ele é o cabeça. Bom, uma vez que eu entendi que fazer parte da igreja é um privilégio e que a igreja é chamada de corpo de Cristo, que cada um tem aí, cada um é um membro, cada um tem o seu papel, sua função, que Cristo é o cabeça. Será que isso nos motiva a querer fazer parte da igreja? E como é que é fazer parte da igreja? Que jeito que faz para ser parte da igreja, para ser um membro da igreja? Essa é a ideia que nós vamos tratar aqui agora. Então, nós vamos ver aqui uma situação bíblica que está em Atos 2:38, que nós vamos ver ali o apóstolo Pedro, né?
pregando um sermão, e ele está ali trabalhando, falando, né, a mensagem da cruz, e aí as pessoas que ouviram fez uma pergunta para ele. E aí, que pergunta que foi feita, né? E o que Pedro respondeu para as pessoas que estavam perguntando? Então, nós vamos ver lá em Atos 2, 38, o que aconteceu aí para indicar como que se faz para que alguém faça parte da igreja do Senhor. Vamos lá? Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e a cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Queridos, aí tem todo um processo para você fazer parte da igreja de Cristo, porque se Cristo é o cabeça, tá? E nós somos os membros dele, então nós precisamos entender direitinho como é que eu entro nessa igreja, tá? Como é que eu faço parte disso. Observe que o Pedro, quando ele... vamos imaginar ele fazendo todo esse sermão dele, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando a respeito do pecado, falando a respeito de que se as pessoas não aceitarem Ele como Senhor e Salvador, elas vão para o inferno, elas estão perdidas sem a graça do Senhor Jesus Cristo. E aí chega no final, você vê ali que tem mais de 3.000 pessoas ouvindo esse sermão, essa pregação, essa explanação, e eles ficam literalmente atônitos. E aí termina a pregação, eles falam assim, e agora? O que nós vamos fazer? Dá uma sensação assim de que eles se sentiram literalmente, eles se viram literalmente perdidos. Perdidos. E quem está aqui eram pessoas que liam a Bíblia, eram pessoas que conheciam a Bíblia. E tinha também os que não liam, os que não conheciam. Mas são exatamente essas pessoas que se sentem compungidas a perguntar para o Pedro. Pedro, tudo, mas e agora, Pedro? O que nós faremos? Gente, é o discípulo que andou com Cristo, lado a lado com Cristo. O que ele responde? Ele fala assim, olha, a primeira coisa que vocês precisam fazer, se arrepender. E não é um arrependimento coletivo. Embora a pregação tenha sido para uma audiência coletiva, quando ele fala sobre arrependimento, ele não fala assim, ó, todo mundo se arrepende aqui agora. Não. Ele fala, arrependei-vos, cada um de vós. Então, o arrependimento, ele é individual. Você é responsável por ele. Por isso que, antes da gente vir para esses estudos, eu passei todas aquelas orientações sobre quem você é, como você vive, qual o seu destino, qual a sua condição de pecador, para você entender que é necessário o arrependimento. Então, a primeira coisa para uma pessoa ser membro do corpo de Cristo, ela é entender que ela nasceu no pecado, que ela está destinada ao inferno, destituída da glória de Deus, e que ela precisa se arrepender disso. É isso que o Pedro está falando. Bom, você já se arrependeu, você já entendeu a sua condição, você já viu que só Cristo pode te salvar? Então, agora, depois que você creu, agora você vai para o batismo. Então, agora você vai ser batizado. Né? Para quê? Para remissão dos vossos pecados. Porque aí sim, você vai, de fato, ter um arrependimento genuíno, uma fé genuína em Cristo, e aí você vai dizer, bom, agora eu creio em Cristo, eu já me arrependi, eu já confessei, eu já pedi perdão. Então, eu quero o Espírito Santo dentro do meu coração. Então, eu preciso me identificar com ele, eu quero fazer isso de modo público. Então, para onde que eu vou? Eu vou para o batismo. E aí, esse batismo significa
identificação com Cristo. Por quê? Porque eu me arrependi dos meus pecados, porque eu criei nele, porque nele eu me batizei, para ele. Então, observe que quando a Bíblia fala sobre batismo, ela não nos incentiva, ela não nos leva a crer que o batismo salva, tá? Então, não é o batismo que vai salvar a pessoa. A pessoa foi salva porque ela se arrependeu, porque ela creu, porque ela convidou o Espírito Santo para habitar no coração dela. Então, agora ela resolve, ela decide fazer um simbolismo público para dizer, eu me identifico com Cristo e eu quero me batizar nele, porque agora eu quero ter uma vida nova com ele e viver para ele, como sendo o meu cabeça e o cabeça da igreja. Então, você precisa entender claramente que, para fazer parte de uma igreja, como o corpo de Cristo, você precisa se arrepender e ser batizado em Cristo, por causa de Cristo. Tá bom? Bom, que atitude foi tomada em Atos 8:12 por aqueles que aceitaram a Jesus por intermédio da pregação de Filipe? Queridos, observem aí que a própria pergunta, né, ela nos conduz a entender, nós vamos ver isso no versículo certinho, que primeiro as pessoas se arrependem, porque elas creem que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Então, elas se arrependem, elas creem, e aí, então, ela vai ter agora uma atitude. Então, vamos ver qual foi a atitude de Atos 8:12. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Vocês observaram o texto? Então, ele está falando assim, olha, quando eles deram crédito a Filipe, o que significa isso? Deram crédito a Filipe. Quando eles creram naquela exposição bíblica sobre quem é Jesus como o único e suficiente Salvador, então, no caso que Filipe estava evangelizando, né, falando do reino de Deus, falando o nome de Cristo, então eles iam crendo, eles iam professando a fé deles por causa do arrependimento, e aí eles iam para o batismo. Então, não é primeiro você batiza e o resto acontece depois. Não, não é assim. Biblicamente, o texto é claro. Então, alguém prega a verdade, você crê naquela verdade, então você, nesse processo, você é evangelizado em Cristo Jesus para fazer parte do reino de Deus, do reino de Cristo, e aí, uma vez convicto, entendendo, crendo, recebendo o Espírito Santo no seu coração, então agora você vai para o batismo. Então, qual foi a atitude das pessoas que creram no que Filipe estava dizendo? Essas pessoas, então, elas foram batizadas. Elas quiseram, elas desejaram ser batizadas, ou seja, elas estão dizendo assim, a partir de agora, nós vamos viver uma nova fé, nós vamos viver uma nova vida, nós nos identificamos com Jesus Cristo, nós queremos, é com ele que nós vamos viver. Então, essa é a ideia aqui. Então, a proposta do batismo é essa identificação com Cristo, para você agora viver a imagem e semelhança dele. Então, que isso fique bem claro, né, de acordo com essa proposta do texto. Até aqui está tudo bem? Tá ok? Aí, quando nós vamos ali para Atos, capítulo 8, dos 26 até o 40, nós vamos ver aqui Filipe, ele explicou as escrituras para um eunuco etíope, e ele então anunciou Jesus. E aí, esse eunuco teve uma atitude. Então, qual será que foi a atitude desse rapaz, desse homem, né? Esse texto, ele é bem longo, então eu vou pedir para quem está lendo, né, quem vai proceder à leitura agora, nós vamos ler apenas alguns versículos e não o texto todo, e depois eu faço uma explanação geral sobre o texto, tá?
Então, eu queria pedir para a leitora ou leitor ler o 26 e o 27, por enquanto, e depois eu falo os outros textos, Atos 8, 26 e 27, por gentileza. Quem vai ler, pessoal? Sou eu, Cleo, desculpa. É que eu acabei fechando a Bíblia aqui. É Atos 26 até Não, é Atos 8. 8. Nós vamos ler agora o 26 e o 27. Tá. Um anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém. Então, começa a imaginar a cena, né? O Filipe tem um chamado para ele sair de onde ele está e ir para um caminho, o caminho de Jerusalém. A ordem era essa: Filipe, vai para o caminho de Jerusalém, né? Segue aí essa região entre Jerusalém e Gaza, e Filipe não questiona nada, fala que ele levantou e ele foi. Agora, o que a gente observa? Você tem um rapaz, ele trabalhava ali, né, com as rainhas, né? Ele era o oficial, então automaticamente ele era castrado, né? Para poder fazer esse serviço, porque isso era cultura ali naquela época. E aí o que acontece, né? Ele está voltando de Jerusalém. O que ele foi fazer em Jerusalém? Ele foi adorar a Deus. Então você vê que ele já tinha um contato com a Bíblia, ele já tinha um contato com os judeus, ele já tinha um contato com a palavra de Deus. E Deus estava, com certeza, o Espírito Santo, trabalhando, regenerando esse rapaz. E aí, então, o Filipe vai correndo, né? Segue ali aquela carruagem dele, aproxima dele, e aí, Mariana, por gentileza, lê o 30 agora, versículo 30. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Olha que coisa mais linda, né? E fabuloso. Ninguém sabia de nada, ninguém sabia a existência de ninguém. De repente, o Felipe corre ali atrás daquela carruagem, né? E aí vê o rapaz ali lendo e faz a pergunta para ele, né? Fala, escuta, você está entendendo aí o que você está lendo? E aí agora a gente vai ver a resposta do eunuco, né? Ele vai falar assim, mas como que eu vou entender, cara, né? Se ninguém me explicar. E aí a gente vai ver que o eunuco, ele estava lendo em Isaías. E lá no texto que ele estava lendo de Isaías, era sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí ele convida o Filipe para sentar com ele na carruagem. O Filipe vem, senta, e aí o Filipe fala para ele sobre quem é o Jesus, qual é o propósito de Jesus, explica para ele, deixa claro para ele. E o Filipe vai explicando, vai dando aula para ele, vai explanando a verdade bíblica, vai explanando ali o evangelho. Aí chega num determinado momento, lê por gentileza o 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Gente, qual foi a atitude desse rapaz? Vocês perceberam? No 35,
Está bem claro que o Filipe explicou para ele, começando por essa passagem da Escritura, e anunciou Jesus para ele, tá? Então, o Filipe pegou o texto que ele estava lendo, que era o de Isaías, e apresentou a salvação em Cristo Jesus para esse rapaz. Ele se arrependeu, ele creu em Jesus como único e suficiente Salvador, ali naquela hora, naquele momento, e a hora que ele viu o riozinho, que ele viu a água ali, o que o eunuco perguntou para o Filipe? O que importa? Sim, o Filipe correu muito, Marcos. Era cavalo, né? Mas o cavalo andava bastante, né? Então, o que o eunuco perguntou? O que me impede de ser batizado? Observe que o Filipe, o eunuco, ele queria ser batizado porque ele já havia crido no Senhor Jesus. Então, agora ele queria se identificar com o Senhor Jesus Cristo. E o Filipe faz uma pergunta bem interessante, né? O Filipe pergunta para ele assim, se você creu no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, tudo bem, você pode batizar. Percebe como que ele foi simples, objetivo e claro. Ou seja, eunuco, você entendeu que só Cristo pode salvar? Que só Ele pode perdoar o pecado? E você recebe isso no seu coração? Você convida o Espírito Santo para habitar? Ok, nada te impede de ser batizado. E aí o que acontece? Então, eles param a carruagem, né? Tem lá o rapaz que conduz a carruagem, pede para parar, eles param e aí eles vão ali para a água, o Filipe batiza ele, cada um vai para um lado e pronto, ok. Então, qual é assim, a consequência disso? A Bíblia não fala para onde, o que aconteceu depois, mas se ele quis ser batizado, é porque ele quis fazer parte de uma igreja, é porque ele queria seguir a Cristo, é porque ele queria ser como Cristo. Ou ele abriu uma igreja, que provavelmente não tivesse lá na região do Egito, ou ele foi fazer parte de uma igreja, caso ela tenha. Por quê? Porque ele foi se associar aos irmãos, ele foi congregar com quem também tinha crido e recebido o Espírito Santo. Qual que é a ideia aqui? É você entender que para fazer parte de uma igreja é preciso que a gente entenda Jesus, que a gente creia nele, que tenha arrependimento sincero, verdadeiro, e que sejamos batizados em Cristo, conhecendo a verdade. Tudo bem até aqui, queridos? Tudo ok? Bom, aí no texto, né, o texto, para quem está acompanhando, fala assim, o batismo não salva nem o ato da confissão de fé. A gente já estudou isso, que a salvação ela é dada mediante o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Mas, né, entretanto, a Bíblia nos ensina que devemos confessar publicamente a nossa fé e sermos batizados. Esses atos nos identificam abertamente com a família de Deus, a igreja. Então, se você creu, recebeu, tem o Espírito Santo, foi batizado em Jesus por causa de Jesus, então, o que subentende isso? Que agora você pode fazer parte do corpo de Cristo. Ou seja, agora você vai desfrutar de todos os privilégios que o corpo de Cristo oferece para a gente. E aí agora, né? Como é que fica a sua vida? Como é que fica esse depois? Né? Você creu, você recebeu, né? Você já se batizou, tá? Mas e agora? Vamos ver o que diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Quem vai ler, por gentileza? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Bom, hoje em dia, né, é muito comum as pessoas deixar de congregar, começar a assistir os cultos, né, em casa, com o discurso de que se você crê em Deus, não importa onde você está, você pode assistir culto de casa,
você pode ser um desigrejado e tá tudo bem. Só que qual é a recomendação do texto aqui? Né? Ele fala, não deixemos de congregar-nos. E ele fala, como é costume de alguns, parece que naquela época já estava tendo a pandemia, né? Porque depois da pandemia, muitos não retornaram para a igreja, deixaram de congregar. Então, a igreja, ela é útil nesse sentido. Porque quando a gente se reúne como corpo de Cristo, a gente desfruta da comunhão em Cristo Jesus. É onde nós vamos poder nos ajudar mutuamente, é onde nós vamos poder servir uns aos outros, amar uns aos outros, apesar dos pecados, apesar dos defeitos. O que nós vamos fazer? Nós vamos contribuir de modo mútuo para o processo de santificação. Então, não adianta a gente falar assim, eu não vou lá porque o fulano faz isso, faz aquilo, ou seja, eu fico apontando o pecado dos homens, tá? Isso não é justificativa para não ir na igreja. Por quê? Para não estar reunido como igreja. Por quê? Porque é essa unidade, é essa comunhão entre os irmãos que nos ajuda a crescer. Por quê? Porque é junto com os irmãos que a gente vê os defeitos e que a gente vê os nossos defeitos também e que a gente pode ajudar um ao outro. Então, não faz sentido, né, biblicamente, inclusive, não congregar. Então, não adianta essa coisa de que eu creio em Deus, eu posso ficar em casa e está tudo bem. Não é bíblico. Se eu creio em Cristo, se eu me arrependi, se eu confessei Cristo como Senhor e meu Salvador, eu necessito de estar no braseiro. Ou seja, eu necessito de Cristo, eu necessito dele como meu cabeça, eu necessito dos meus irmãos junto comigo para a gente poder crescer e se auxiliar mutuamente. Então, estar congregados é bíblico e é uma obrigatoriedade no bom sentido que nós cristãos precisamos obedecer em relação a Cristo. Tá bom? Marcos, eu não consegui ler o que você colocou aí. Se você quiser colocar de novo, porque eu estou fora do chat aqui. Bom, agora nós vamos ali para Atos 2:42 e nós vamos ver ali um exemplo de crentes que estão congregados. Vamos ver o que acontecia com esses crentes, o que eles faziam ali em Atos 2:42. Quem vai ler, por gentileza? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vocês perceberam aí o texto? Ele diz assim, e eles perseveravam, tá? Eles perseveravam. Perseveravam no quê? Eles observaram? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Queridos, não, isso não quer dizer que eles perseveravam na doutrina de homens, tá? Eles perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinavam sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, essa doutrina que era ensinada era a doutrina do Paulo, do Pedro, do João, do Marcos, enfim. Quem conviveu com Cristo, quem andou com Cristo, aprendeu a doutrina de Cristo, ensinou a doutrina de Cristo, e esses que receberam o ensino, então eles continuavam sendo firmes, fiéis, leais ao Senhor e aos seus princípios e valores. Então, é ser fiel, é ser perseverante no ensino a respeito de Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo. O que mais que eles faziam quando eles estavam juntos? Eles tinham comunhão uns com os outros, ou seja, eles se ajudavam mutuamente. Tem alguns textos, como a gente vai ver lá, Ananias e Safira, né? Eles chegavam a vender as propriedades deles, as coisas que eles tinham, quando eles percebiam que o irmão tinha necessidade. Então, eles se ajudavam mesmo, em todos os sentidos, na parte de pecado, na parte financeira. Era uma unidade, era uma família totalmente
unida, né, em Cristo Jesus. E que mais que eles faziam? Partiam o pão, quer dizer, eles se ajudavam mutuamente, participavam da ceia e também eles faziam orações. Quantas orações a gente não vê aí no Novo Testamento, né? Que treme, literalmente treme o chão. Por quê? Porque esse povo era um povo que perseverava na oração. Então, vejam, queridos, que quando nós estamos falando sobre esses crentes de Atos 2:42, então nós entendemos que eles perseveravam na doutrina, eles mantinham comunhão uns com os outros, eles também partiam o pão entre si e eles oravam, tá? E claro, quando a gente está falando sobre isso, pode ter momentos de lazer, sabe? Às vezes, Cleo, mas e se tiver várias pessoas jogando futebol? Isso é bíblico? Isso é coisa de crente ou não? Gente, é a igreja que está ali, é o momento de lazer. Deus também dá esse privilégio da gente desfrutar da comunhão dos irmãos, da amizade dos irmãos, através do lazer. Isso não é pecaminoso, isso pode acontecer. É a igreja reunida, tá bom? Muito bem. Então, a gente viu aí esse depois. Agora, o que é importante você entender? Além do batismo, tem um outro ato que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Ceia. E essa Santa Ceia, ela foi realizada, né, pela primeira vez durante a Páscoa. Ou seja, foi naquela noite, né, na última noite de Jesus, antes dele ser traído. Então, nós vamos ler aí agora Mateus 26, de 26 a 30, e 1 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos responder aqui algumas perguntas, tá bom? Por gentileza, Mateus 26, de 26 a 30, quem vai ler? Mateus de 26, de 26 a 30. Eu leio, Cleo. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Gente, que momento maravilhoso é esse, né? Observe que Jesus, ele traz ali essa simbologia, né? O pão, e ele traz ali o vinho. E ele faz toda essa orientação, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue derramado em favor de muitos, e ali ele dá já, né, as nuances de que ele não vai mais beber até o dia, né, em que ele vai, e que nós vamos estar junto com ele no reino de Deus. Observe o seguinte: o pão não é Cristo em pessoa, e o sangue não é um sangue real, tá certo? Não é. O que Cristo fez ali foi a utilização de elementos simbólicos que representasse a morte e ressurreição dele. Percebe que ele é muito claro, ele fala assim, né? Vocês façam isso, né? Vocês percebem ele falando, né? Tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue da nova aliança, derramado em favor
para a remissão dos pecados. E digo que desta hora em diante, aquele dia e tal, eis que estou convosco. Então, o que ele está querendo dizer ali? Vocês vão beber isso em memória de mim. Em memória de mim. O que significa isso? Ele morreu, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele vai voltar, nos levar com ele, ou seja, ao mesmo tempo que aponta para a morte e ressurreição, aponta também para a segunda vinda de Cristo. Então, em memória, para vocês lembrarem de mim. Então, é um ato simbólico aonde nós participamos dessa ceia para lembrar que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, para perdoar os meus pecados, para remissão dos meus pecados e me levar na presença eterna do Deus Todo-Poderoso, do Deus glorioso. Então, a pergunta que fica aí é: qual o significado do pão? Qual o significado do vinho? Então, o significado do pão é o corpo de Cristo, né? Por quê? Porque ele está dando a vida dele em favor dos pecadores. E o vinho significa o quê? O sangue que ele vai derramar na cruz por esses pecadores. Então, é uma simbologia para que as pessoas entendam. Eu não sei se vocês conhecem, né, um pouco da cultura judaica, eu conheço muito pouco, mas a gente sabe que, por exemplo, o vinho, para lá, né, no contexto da tradição, ele é colocado numa determinada, no determinado local e ele é pisado, tá? Ele é pisado pelos homens, né? Literalmente pisado. Eles tiram o calçado e pisa, tá? Quando começa a pisar, aí o que acontece? O caldo começa a escorrer. Isso tem uma simbologia, né? Porque Cristo foi pisado, Cristo foi humilhado. Agora, você imagina a elaboração do pão desde a colheita do trigo, né? Ele é batido, ele é moído, depois para fazer o pão, ele passa por todo aquele processo, né? Então, a ideia é a gente lembrar que Cristo foi humilhado, Cristo foi rejeitado, Cristo foi pisoteado, morreu naquela cruz para nos salvar e derramou sangue. Então, o pão é uma simbologia lembrando o corpo de Cristo. E vinho é uma simbologia lembrando o sangue que ele derramou. Tudo bem até aqui, queridos? Ok? Bom, qual o objetivo da celebração da Santa Ceia do Senhor, segundo os textos abaixo? Então, para que realizar a Santa Ceia? Para que celebrar a Santa Ceia? Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 11, os versículos 24 e 25. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Portanto, Pode ir, desculpa, Fábio. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Pessoal, objetivo, fim último, máximo da Santa Ceia. Qual que é? É partir o pão em memória de Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para a Santa Ceia, o que deve ser a motivação do nosso coração? Tipo assim, o que me leva para a Santa Ceia? O que eu faço na Santa Ceia? Eu vou lá cumprir uma ordem explícita e clara do Senhor Jesus Cristo. Então, foram os dois únicos sacramentos deixados por Cristo: batismo e Santa Ceia. Então, eu preciso entender o significado disso.
que é uma ordem dada por ele. E quando eu vou lá, eu como o pão e eu tomo o vinho, eu não tenho outra razão que não seja me lembrar que Cristo morreu, ressuscitou, me redimiu dos pecados naquela cruz, foi aos céus e ele vai voltar para levar os eleitos, os santos, os escolhidos com ele. Então, isso é ordem. Lembra? Fazer isso em memória de mim. Então, a Santa Ceia, o ato da Santa Ceia, tem que estar totalmente linkado, vinculado à morte e ressurreição de Cristo e à segunda vinda dele. E essa é a razão, né, máxima da gente participar da Santa Ceia. Então, esse é o objetivo. Tá bom? Ficou claro para vocês? Partir o pão, beber o cálice em memória do Senhor Jesus Cristo. E lembrando, né, que ele fala aí, esse é o sinal da nova aliança, né? Que nova aliança é essa? É porque a antiga aliança, ela era através do derramamento de sangue dos animais, que a gente já conversou isso lá atrás nos nossos estudos, né? Então, para simbolizar a morte e a ressurreição de Cristo, era feito o sacrifício dos animais. Então, através daquele sacrifício que apontava para o Senhor Jesus Cristo, até a vinda dele. Ele veio, ele cumpriu a missão, então agora nós temos a nova aliança, aliança em Cristo. Então a razão, a motivação da nossa vida, da nossa salvação, participar da Santa Ceia, congregar, fazer parte de uma igreja, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa razão máxima. Tudo bem? Bom, o que vamos fazer segundo 1 Pedro 4:10. O que nós devemos fazer? Quem vai ler 1 Pedro 4:10? Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Queridos, eu não sei a experiência que vocês têm, a cultura de vocês, a respeito dos dons no corpo de Cristo, tá? Mas é preciso ficar bem evidente que o Espírito Santo nos dá dons, né? A gente já viu isso, dons ministeriais, dons de serviço, seja um dom do ensino, seja um dom de lavar a igreja, seja o dom de limpar o banheiro, de fazer comida, de pregar no púlpito, não importa, dentro daquilo que é dom bíblico vindo pelo Espírito Santo, eu não posso achar que isso tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. Se eu ensino a palavra de Deus, eu quero e tenho o propósito único de servir a Cristo, porque servindo a Cristo, eu estou servindo aos meus irmãos. Então, na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, não existe soberba espiritual de achar que dons, talentos tem melhores e tem piores, tem mais finos, tem mais... Não existe isso. O que existe seja o dom que for, esse dom deve ser usado para servir aos irmãos, servir uns aos outros. Tudo que eu faço, tudo que eu ofereço é um serviço aos meus irmãos, na unidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos servir uns aos outros. Por isso que, às vezes, né, essa questão dos dons aí, ela é muito mal interpretada, buscada da forma errada. Por quê? Porque as pessoas querem, com perdão da expressão, se aparecerem com os dons que têm. As pessoas querem se vangloriar. Isso é pecaminoso, porque Deus não deu o dom para a gente usar em benefício próprio, em causa própria. Dons ministeriais, dons de serviço, dons do Espírito para servir a igreja. Não importa o que eu esteja fazendo, eu estou servindo a igreja, tá bom?
Sobre que compromisso nos fala 2 Coríntios 9, 7, 8, e como deve ser exercido. Então, que compromisso que é tratado ali em 2 Coríntios 9, 7, 8, e como que esse compromisso deve ser exercido? Quem vai ler, por gentileza? Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Se vocês forem ver o contexto desse texto, o apóstolo está falando sobre contribuição financeira. É bem específico sobre a questão da contribuição financeira. Nós sabemos que Deus agracia a igreja, dotando alguns irmãos de condições financeiras melhores, sim, do que outros. Porém, esse dom, nessa graça imerecida, ela precisa ser em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor da família. Agora, quem tem esse dom, ou seja, qualquer outro dado pelo Espírito Santo, não pode servir, não pode prestar um serviço como se tivesse constrangido, como se fosse forçado a fazer isso, como se fosse por uma obrigação. Não é dessa forma. É para fazer com aquilo que está proposto no coração, pensando em Cristo, pensando na unidade da igreja, no funcionamento da igreja, pensando de fato, de verdade, no corpo funcional de Cristo para Cristo. Então, é assim que nós precisamos ser motivados a servir os nossos irmãos, seja o que for. Por quê? Porque assim Deus será glorificado, porque é a forma que Ele quer, é a forma que Ele pede, é a forma que Ele exige. Tá bom, queridos? Então, ele deve ser exercido, né? Então, é um compromisso que nós temos de ajudar os necessitados, né? E a gente deve fazer isso com alegria e com abundância. Às vezes, a gente vê pessoas que elas falam assim, bom, esse sapato está estragado, não presta mais, então eu vou doar para uma pessoa da igreja que é carente financeiramente. Será que isso se enquadra no que o apóstolo está orientando? Tá? Eu preciso pensar nisso. Por quê? Porque eu preciso fazer isso com abundância, fazer isso com alegria. Então, não tem nenhum problema você doar coisas que você já usou. Não temos problema com isso. Mas coisas que a pessoa possa continuar usufruindo em estado que você também usaria. Porque às vezes tem coisas que você está tudo funcionando, está tudo perfeito, mas você já enjoou daquilo ali, ou você não enjoou. É uma coisa que você gosta muito, que você usa, que você quer, mas o irmão está precisando. Então você doa aquilo ali, tá? Porque você também não precisa, você tem como se suprir, e o outro não necessariamente. Desprender do bolso mesmo, de modo amoroso, mas por uma única razão, porque nós somos cristãos, porque nós somos servos uns dos outros, porque nós não podemos ver os nossos irmãos padecer necessidade. Como é que a gente vê o irmão padecer necessidade e simplesmente fecha o olho? Então, isso não tem a ver com caráter cristão, tá bom? Então, vamos agora para o livro, né, de 1 Tessalonicenses 1:3. Então, nós vamos ver ali. Exatamente. A gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Porque às vezes a forma com que você falsamente ajuda acaba humilhando o irmão, né? Menosprezando. Isso não é bíblico, né, gente? A gente tem que ter o desejo no coração de servir ao outro da mesma forma que você
gostariam de ser servidos, tá? De acordo ali com 1 Tessalonicenses 1:3, nós vamos ver 3 características da igreja, né, que o apóstolo Paulo elogiava, dava graças a Deus. Vamos ver quais são essas características em 1 Tessalonicenses 1:3? Lembrando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já imaginaram o que é ser elogiado pelo apóstolo Paulo com essas palavras? Você imagina que é um fundador de igreja, um evangelizador, um homem temente, reverente a Deus, e ele simplesmente faz esses elogios, né? Ele fala que ele ora ao Senhor, e ele dá graças a Deus, né? Ele agradece a Deus por essa igreja, por esses irmãos, que esses irmãos fazem o quê? O que ele vê nesses irmãos? Uma fé operante. O que é essa fé operante? Então, não é doença, não é acidente, não é assassinato, não é terremoto, não é tsunami, não é temporal, inesperado, não é desemprego que vai fazer com que a pessoa se desanime de crer em Deus. Não, é uma fé operante. Ela passa por todas as situações difíceis, ela passa pelas circunstâncias difíceis, mas a fé opera no coração dela a ponto dela dizer assim: Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, e eu quero te glorificar, estando tudo bem ou não. E como é que eu posso fazer para que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja reconhecido na minha vida, na vida da minha família, através dessa situação difícil? Ou que ela seja uma situação totalmente o contrário disso. Como que um homem rico, como que um homem que ganha bem, um chefe de família abastado, uma esposa abastada, como é que ela também lida com a sua fé? Eles, né, como família, auxiliam, servem os irmãos, usam o carro para servir o irmão, usa a casa para uma reunião de oração, usa o dinheiro para ajudar uma pessoa que precisa comprar um material escolar, comprar uma roupa, comprar um remédio. Como é que essa fé na obediência de servir ao irmão opera na vida dos crentes? Aqui Paulo elogiava, porque ele falava assim: a fé de vocês, ela é operante. Vocês são pessoas abnegadas. Vocês são amorosos. Quer dizer, vocês não têm apego às coisas materiais. Vocês, de fato, vivem uma fé independentemente do que vocês têm. E outra coisa, vocês têm uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, entende que essas coisas aqui, tudo é passageiro, tudo é terreno, tudo vai ser queimado, tem tesourado para fogo. Vive com responsabilidade, vive com compromisso, mas vive para servir a Cristo, servindo ao próximo. Então, esse é o modelo de igreja, né? Igreja operante. Tá? Na hora de uma dor, na hora de uma doença, na hora de uma morte, na hora de um sucesso. Se a gente tem um momento ruim, nós vamos chorar juntos. Se nós temos um momento alegre, nós vamos nos alegrar juntos. E aí entra um problema grave, muitas vezes no cristão, que a inveja dele impede que ele se alegre, que ele festeje, porque ele prestou um concurso para concorrer à mesma vaga do irmão dele, o irmão dele passou e ele não. Então, ao invés dele se alegrar com o irmão, ele fica com raiva do irmão que passou e ele não, ele se entristece, ele fica desanimado. Queridos, que fé operante é essa? Né? Se o outro tem, ele não tem,
Então, nós precisamos pedir graça ao nosso Deus que faça essa fé operar no nosso coração ao ponto da gente abnegar de nós mesmos para nós servirmos, nos entristecermos e nos alegrarmos com os nossos irmãos. Esse era o povo de Tessalônica. Então, esse é o modelo de igreja que nós precisamos seguir, tá bom? Qual a missão principal da igreja, segundo Mateus 28, do 18 a 20? Então, você é corpo de Cristo, você faz parte do corpo de Cristo, você é membro de Cristo, ou seja, você se arrependeu, você creu, você tem o Espírito Santo dentro de você, você foi batizado em Cristo Jesus, tá? Então, qual é a missão que você tem? Vamos ver em Mateus 28, de 18 a 20? Vamos lá? Então, Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, indo, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Queridos, você tem como seu cabeça Cristo. Você é um membro dele. Ele dá uma ordem aqui e ele fala que toda autoridade foi dada para ele no céu e na terra. E é com base nessa autoridade que ele dá a ordem. Qual é a ordem? Percebe que não é uma sugestão, não é um alerta, tá? Não. É uma id, está no imperativo. É uma ordem. Então, o que você faz? Você vai, faça discípulos de todas as nações. Então, discípulos de quem? Então, você prega a Cristo, fala sobre Cristo em todos os lugares, e aí essas pessoas precisam ser batizadas. Elas são batizadas em que situação, em que contexto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Deus único que subsiste em três pessoas. Então, elas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, elas já são membros do corpo de Cristo, tem Cristo como cabeça. Então, o que você vai fazer? Você vai ensinar esses novos membros da igreja a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele promete: eu estou, não é eu estarei, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, ou seja, até a hora que ele voltar, porque a hora que ele voltar a gente vai estar com ele. Então, não existe desculpa para a igreja, tá, enquanto corpo, dizer assim, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Cristo, eu não consigo. Não tem essa desculpa. Nós, enquanto corpo, nós, enquanto membros desse corpo, Cristo como nossa cabeça, ele deu esse comando de vós. Qual é o comando de vós? Ide, fazer discípulos, batizar, ensinar a guardar tudo o que ele ensinou. Você imagina se os apóstolos não tivessem obedecido à ordem de Cristo? Eles tivessem se recusado a obedecer. Se a fé deles não fosse operante, todos estariam, apesar de que Deus pode fazer o que ele quiser, do jeito dele, que nada nem ninguém pode mudar, nem frustrar os planos dele, mas do ponto de vista humano, para a gente entender isso de modo didático, todos nós estaríamos indo para o inferno. Por quê? Porque não teria quem pregar. E é isso que nós precisamos entender. A fé, ela vai operar conforme a gente vai ouvindo, conforme a gente vai aprendendo, conforme nós vamos crescendo em conhecimento e graça. Então, é preciso ter as pessoas que ensinam para que uns possam ensinar aos outros. Então, qual é a missão da igreja?
A missão da igreja é ir, fazer discípulos, batizar e ensinar a guardar tudo quanto Deus nos tem ordenado. Então, eu já falei para vocês, nós aqui somos, né, corpo de Cristo. Então, nós somos uma igreja. O que nós estamos fazendo aqui, exatamente aqui agora? Cumprindo essa ordem. Cumprindo essa ordem. Então, o Espírito Santo regenerou vocês, assim como me regenerou um dia, assim como alguém me fez discípula de Cristo, vocês estão sendo formados para serem discípulos de Cristo. Automaticamente vocês, quem não foi, ainda será batizado em nome de Cristo, para Cristo. E aí vocês fazendo parte da igreja, como nós estamos fazendo aqui agora, sendo batizados em Cristo, a ideia é essa que nós estamos fazendo aqui. Aprender. Aprender o quê? Aprender a guardar tudo o que ele ensinou. Para aguardar o que ele ensinou, eu preciso aprender. E eu preciso aprender lendo a Bíblia, lendo a palavra, fazendo estudo bíblico, ouvindo pregações, ouvindo teólogos que são confiáveis, para que eu possa ter uma compreensão do que Cristo queria da minha vida enquanto filha do Altíssimo, enquanto discípula dele. E é isso, então, que consiste uma vida cristã prática. É aquela que eu, enquanto corpo de Cristo, eu vou viver me santificando num processo gradativo para que eu me torne o mais parecida possível nas minhas ações, nas minhas reações com o Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje nós estudamos aqui sobre a bênção de fazermos parte da Igreja de Cristo, participando de uma igreja local. Você viu que a missão principal da igreja, ela precisa ser executada por mim e ela precisa ser executada por você também, porque você é um membro do corpo de Cristo. E aí, no próximo assunto que nós vamos tratar, vai ser exatamente isso. Nós vamos falar de você, nós vamos falar de mim, como uma testemunha viva do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa proposta de hoje, creio que ela foi cumprida. A gente aprender um pouco sobre a igreja, tá? Que ela é o corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo, e cada um de nós temos uma função específica nesse corpo, mas enquanto corpo, todos nós precisamos ir fazer discípulos para Cristo, fazer com que essas pessoas sejam batizadas, trazidas para o seio da igreja, e assim elas precisam ser ensinadas a guardar as ordenanças de Cristo, para que isso passe de geração em geração. Vimos que a única forma, critério, condição para fazer parte do corpo de Cristo é se arrependendo, crendo em Cristo Jesus, convidando o Espírito Santo para habitar no coração e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo. E nós vimos que, além do batismo, nós temos o privilégio de participar, enquanto corpo de Cristo, da Santa Ceia. A Santa Ceia, ela tem dois elementos simbólicos, que é o pão e o vinho. O pão representa o sangue de Cristo derramado para redimir a humanidade do pecado, e o pão significa o corpo de Cristo, também quebrado, moído, arrebentado, destruído em favor do pecador. Nós devemos participar da Santa Ceia com esse único propósito e objetivo, em memória de Cristo. Cristo tem que estar presente o tempo todo na Santa Ceia, porque é Ele que é a causa, é Ele que é o motivo, é para Ele que a Santa Ceia é apontada, para a morte, ressurreição dele e também para a segunda vinda dele até nós, para nos buscar e definitivamente nos colocar na eternidade na presença do Senhor. Então, essa era a proposta aqui. Se você tiver alguma colaboração, alguma dúvida ou alguma contribuição, temos um tempinho para conversarmos. Acho que está todo mundo dormindo.
Cléo, boa noite. Oi, Ricardo, boa noite. Tudo bem, né? Cléo, ao meu entender, se eu estiver errado, você vai me corrigir, é que a nossa subsistência é simplesmente para que Cristo seja glorificado, para que Deus seja glorificado, em todos os aspectos, independente do que eu for socialmente, no mundo, o trabalho, sua posição social, sua posição dentro da sua igreja, além da humildade, tudo que for feito é para a glória de Cristo. Em todo tempo, o tempo todo. Exatamente isso. Um cristão, por ele ter o Espírito Santo dentro dele, ele vive Cristo em todas as esferas da vida. Todas, todas. Ele sozinho e ele em público. Não importa o público ao qual ele esteja inserido. É Cristo vivendo nele o tempo todo, em todo o tempo. É isso mesmo. Cleo, porque antes a gente tinha uma visão, a nossa visão do mundo era muito dividida entre aquilo que era na igreja e aqui fora. A gente tinha outra visão, não era tudo junto. Se a gente se divertia, não tinha nada a ver com Deus. Se a gente entende, não. Se você puder falar um pouquinho sobre essa cosmovisão, porque a gente não tem. Que bacana, muito bom, e você vê, ó, já estou acrescentando aqui no meu vocabulário, né? Realmente isso tem a ver com a cosmovisão, né? E na cosmovisão cristã, a gente lê o mundo sob a ótica de Cristo, sob a ótica do Deus Criador. Então, Deus, ele criou todas as coisas, tá? Todas as coisas. Se o homem faz arte, né? Arte no sentido de cultura, tá? Se ele é médico, se ele é um pedreiro, se ele é um tratorista, se ele é um roçador, se ele canta, não importa onde ele canta, com quem ele canta, nós sabemos que isso vem de Deus, tá? Então, todas as coisas, elas foram criadas por Deus e para Deus. Porém, o pecado corrompeu o propósito de glorificar o Senhor. Então, eu, como cristã, tendo uma cosmovisão cristã sadia, saudável, purificada, lavada, remida no sangue de Jesus, preciso ter filtro para me relacionar com as coisas do mundo. Nós vamos entender que Deus diz, lá em 1 João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Mas isso não significa que você não possa ir a um cinema, que você não possa jogar um futebol, que você não possa brincar de dominó, que você não possa se divertir, né? Desfrutar da cultura secular, tá certo? Que não pode é você colocar isso no lugar de Deus, como se isso fosse a sua satisfação máxima, como se isso te preenchesse a vida. Esse é o problema, esse é o perigo. Nós vimos numa das lições quais são os 3 maiores inimigos do homem. Então, nós vimos que é o mundo, a própria carne e Satanás. Então, eu preciso ter o filtro, com base na pessoa do Espírito Santo que habita em mim, não me deixar influenciar por essas coisas, mas vivenciá-las com responsabilidade, com respeito, de modo que onde eu esteja, com quem eu esteja pensando em glorificar a Deus. Por exemplo, vamos pensar num ambiente de academia. Academia para homem, academia para mulher, academia mista. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que é pecado? Né? Então, o que acontece? Eu preciso ir para esse, porque não tem como, enquanto nós estivermos aqui,
sermos separados daqui. Eu não posso viver uma vida dualista, né? Eu não posso ter dicotomia entre a vida cristã e a vida secular. Por quê? Porque eu estou no mundo e Cristo habita em mim. Então, não tem como, quando eu saio para o trabalho, o Espírito Santo fica em casa e agora eu vou para um ambiente pecaminoso. Não. Eu vou para a academia, eu vou para o trabalho, eu vou para o cinema, eu vou para o futebol e Cristo está em mim. E Ele é o Criador de todas as coisas. O que eu não posso é ser cúmplice, de acordo com Efésios, lá no capítulo 4, de obras infrutíferas das trevas e participar disso como se eu também fosse uma pecadora. Então, eu preciso ter esse discernimento enquanto membro do corpo de Cristo, tá? Fazendo as escolhas corretas, adequadas, com discernimento. Eu vou citar aqui um exemplo, né, meu, inclusive. Eu, por recomendação médica, tive que ir para uma academia. E eu tinha muita dificuldade com isso, tinha mesmo. E só que o que acontece? Eu tomei uma decisão. Qual a decisão? Eu coloquei para mim mesma que quando eu entrasse ali, a primeira coisa que eles saberiam é quem eu era. Então, o que eu fiz? Eu fui para a academia, levei um Novo Testamento para cada profissional que me atenderia ali, desde a portaria, os professores, a direção, para todos eles ali. E me apresentei como crente, como cristã. Orei, pedi para que eles se juntassem ali num determinado momento, orei com eles, orei por eles e me posicionei. Então, o ambiente que eu estou, 90% estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados, mas ali eu sou conhecida como uma mulher crente, como crente. Então, eu tenho que ter uma conduta de cristã ali dentro, seja no meu vestir, seja no meu falar, seja no meu relacionar, eu tenho que impor respeito ali. Então, não é o ambiente que vai me fazer, mas eu vou influenciar, eu vou fazer com que a luz de Cristo, aonde eu esteja, apareça. Futebol. Eu sei que os cristãos, quando vão para o futebol, eles esquecem que eles são cristãos, eles se degladiam, eles se xingam, eles se batem, vira uma coisa horrorosa lá. Mas isso é uma coisa que não pode acontecer. Por quê? Porque você está ali naquele embate, mas você pode disputar a bola e não disputar a perna, né? E não descontar a raiva. Isso vai depender muito de como você tem uma visão a respeito do esporte. Então, se você tem uma cosmovisão cristã, você vai fazer o esporte acontecer glorificando a Deus. Então, isso vale para todas as áreas da nossa vida, todas as áreas. Aí é que eu poderia citar mais exemplos, mas se vocês quiserem me perguntar, tá ok, é que veio um monte de exemplo na minha cabeça. Mais alguma dúvida em relação a isso? Respondi, expliquei, está satisfeito ou não? Muito satisfeita. Obrigada, Cléo. Por nada. Cleo, Oi. no caso, o convívio externo está no tipo de mentalidade que você tem. Se eu sou cristão, se eu sou crente, os olhares maliciosos e maldosos não tem que me acompanhar. Porque eu entro dentro de uma igreja, de uma congregação, eu glorifico a Deus, eu choro, eu sinto a presença de Deus, eu leio, eu escuto a palavra, eu faço tudo isso, mas quando você sai, você é outra pessoa, aí não existe essa situação. Volta no princípio. Tudo Isso. se faz para que Deus seja glorificado. Não é porque eu estou num ambiente, por exemplo, numa academia, eu não tenho que olhar aquilo de acordo com o modo como eles olham. Eu estou ali beneficiando aquilo que Deus me deu por responsabilidade. Não que o meu corpo tenha que ser amado, idolatrado, mas sim ser cuidado. Isso. E tem o aspecto também, né? Que aquele. Eu estou citando esse porque hoje é uma coisa que está muito em pauta, né?
Eu estou citando especificamente, e o Ricardo também está trazendo esse ambiente, né, na área esportista, exatamente porque é a questão que lida com o corpo, né? E, então, por exemplo, enquanto eu estou ali, eu também estou orando. Eu não oro só dentro do templo. Se eu estou na academia, eu estou orando, eu estou falando sim com Deus. Se eu estou no trajeto, eu estou falando com Deus. E se eu estou conversando com alguém, esse alguém que conversa comigo precisa identificar Cristo no meu falar, no meu modo de me relacionar nesses ambientes. Então, eu não vivo uma dicotomia, mas eu vivo Cristo na minha vida. Então, não tem problema nenhum eu estar ali numa bicicleta, eu estar ali numa esteira, eu estar fazendo exercício, orando, falando com Deus. Então, eu posso e eu devo fazer isso tranquilamente. Tem alguém perguntando sobre música. Acho legal também essa pergunta, né? Música, eu só posso, não sei bem se é essa a dúvida, mas eu vou falar, se não for, vocês podem fazer de novo. Eu posso ou não posso ouvir música secular? Eu só posso ouvir música gospel, eu só posso ouvir música sagrada, eu só posso ouvir música, né? É o que eu disse anteriormente. Quem deu o talento para os homens, né? Quem deu o talento musical, seja instrumental, seja de voz, seja para compor? Foi Deus, não foi? Então, tudo é para a glória dele, não é? Agora, se eu sei que aquela letra, embora ele tenha o dom dado por Deus, mas aquela letra, ela desperta a sensualidade, ela desperta o adultério, ela desperta malícias pecaminosas, eu preciso ter crivo e não ouvir. Eu preciso ter esse entendimento. Não é, eu posso ouvir música secular? Isso é muito amplo. Então, eu posso ouvir músicas que glorifiquem a Deus. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com música, tá? Porque eu não tenho ouvidos para música, eu não tenho aptidão para música, eu não tenho afeição pela música, eu não... É uma coisa difícil para mim, tá? Mas eu gosto de ouvir. Só que, por exemplo, existem algumas letras de músicas, por exemplo, sertanejas, que elas falam da raiz, elas falam da cultura do sítio, elas falam da vegetação, elas, embora corrompidas e contaminadas pelo pecado, elas enaltecem a criação de Deus. Não tem problema eu ouvir. Por outro lado, eu tenho dentro da igreja hinos, eu tenho dentro da igreja louvores, cânticos de louvores, que são totalmente heréticos, totalmente centrados no homem, totalmente fora da vontade e daquilo que é bíblico. Então, a escolha não está em ouço só música gospel, evangélica, litúrgica, sagrada, ou não ouço aquilo que é feito no mundo pelo mundo. Não, eu preciso ter crivo, eu preciso ter discernimento se aquilo glorifica a Deus ou não glorifica a Deus, se aquilo entristece o Espírito Santo ou não, seja música evangélica, gospel, como queira chamar, ou seja uma música secular, tá? Agora, se eu tenho dificuldade com o meu processo de santificação, né, estou desenvolvendo esse processo de santificação, eu não vou ficar perdendo tempo com letras, com conteúdos que não me auxiliem no processo de santificação. Eu vou priorizar ouvir aquilo que fortalece o Espírito Santo em mim. Afinal de contas, eu não vivo mais para mim mesma. Eu vivo para Deus, eu vivo para Cristo. Então, eu vou me alimentar, seja de leitura, seja de artes, seja do que for, daquilo que me aproxima mais de Deus. Agora, dizer para você, é pecado? Se eu falar aqui uma música secular
com conteúdo, vou dizer aqui, legítimo, que não ofenda a Deus, se falar que você quer pecado, eu não encontro um versículo bíblico para te provar isso. Pelo contrário, eu ofendo o próprio Deus, que foi o doador do talento, criando todas as coisas para a glória dele. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, né, a questão aí que foi colocada. Ok, Carla. Obrigada aí pelo retorno. Bacana, né? Essa questão. Percebe? A visão da igreja, ela não está dentro da porta, né? Das 4 portas. É isso. Ok, Carla. Cleo, É isso que eu preciso entender. Oi. vamos lá. Tem a ver com dentro da igreja, mas é um assunto que está ainda pairando e que muitos de nós ainda não conseguiu entender essa situação. E é complexo, só que só existe um entendimento e fundamento. Sobre os dons. A Bíblia fala que existe, que teve o Pentecostes, que você vai orar, vai ter dom de cura, você vai ter dom de revelação, dom de interpretação, dom de linguagem. Ao meu entender, aquilo que foi passado para todos nós é que os dons se cessaram. Por quê? Porque Cristo veio e foi o exemplo. E que essas particularidades que Cristo ou que Deus tinha para falar com os homens, para provar quem era ele, cessou no ponto final de Apocalipse. Por quê? Para que Deus seja o extremo e o contexto de todas as coisas. O dom da profecia, por exemplo, é o que se é muito usado da onde nós saímos. A profecia, hoje, ao nosso entender, é de que é dentro da Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus, você leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus mais forte, mais alto, leia a Bíblia mais forte e com mais altitude. O dom de orar. As pessoas às vezes confundem. Eu vou na casa de um amigo meu e eu vou orar porque Deus me deu o dom de orar. Se for que Deus determinou e ele que tem que ser curado naquele presente momento, ele vai ser curado. Mas esse dom já não habita entre nós. E que quem faz é Deus. Linguagem. Que muitas pessoas confundem a linguagem de anjo. Não existe nenhuma linguagem de anjo descrita na Bíblia. A linguagem que foi descida no Pentecostes foi que cada um falava as 17 línguas que tinha ali. Aramaico, hebreu, saduceus, enfim, estou aqui citando a situação. E não existe essa linguagem que eles falam que existe. Hoje não existe mais. Entendemos e compreendemos que Deus é soberano, a Ele pertence toda a glória e honra? Sim, e Ele faz conforme Ele quer. Como você mesmo já me relatou no particular, e já ouvi muitas pregações, até de missionários falando, que Deus pode sim revelar em um sonho quem Ele é, aonde tem que ir, sim. Mas essa situação que outras entidades pentecostais e neopentecostais usam isso de atribuição para ser chamariz para o verdadeiro evangelho, isso já não existe mais. Porque, como foi dito, os dons se cessaram a partir de Apocalipse. Escrito Apocalipse, terminou o Apocalipse, ele já encerrou os dons. Você poderia ver isso para nós? Quando a gente fala a respeito de dons, nós precisamos pensar em propósitos, né? Qual era ou qual é o propósito dos dons? O propósito de, por exemplo, o dom da profecia, o dom de revelação, tá? Deus se revelando
ao homem. Deus se revelando ao homem. Deus precisa hoje de alguma coisa, além da palavra, da natureza, do Senhor Jesus Cristo, para se revelar ao homem, do Espírito Santo que ele enviou, ele não precisa mais. Então, quando nós pensamos em propósitos de dons, no que se refere à revelação de Deus aos homens, esses cessaram, esse cessou, tá? Não há mais, porque não faz mais sentido Deus usar pessoas aqui para trazer uma revelação a respeito de quem ele é, a respeito da própria. Por quê? Porque isso já se confirmou, isso já fechou, vamos dizer assim, através da criação, através da palavra, e o ápice através do Senhor Jesus Cristo, ok? Quando nós pensamos em dons ministeriais, quando nós pensamos nos próprios dons do Espírito Santo, nós também precisamos ir para propósitos. Qual seria, por exemplo, o dom, né, espiritual da cura? É chamariz? É ganhar dinheiro? É sei lá o quê? Então, a tendência é cair para o lado pecaminoso. E é por isso que essa questão da visão de propósito de igreja precisa ficar muito forte para nós. Por quê? Porque se Deus quiser me usar para servi-lo, servindo ao meu irmão, orando por ele para que ele seja curado, ninguém pode impedir o Espírito Santo de agir nesse sentido. Agora, se eu disser que hoje Deus vai usar o dom da cura para se revelar ao homem, fazer ele crer em Deus por causa que ele foi curado, isso é totalmente pecaminoso e antibíblico. Então, em termos de dons para a revelação do Senhor, sem sombra de dúvida, cessou, tá? Eu acho que isso precisa ficar bem identificado. Agora, para que Deus seja glorificado através de uma situação específica, como ele mesmo fez na própria palavra, curando cegos, enfermos, coxos, não no sentido dele ser, porque naquele contexto ele tinha o sentido de ser revelado. Ele veio para ser revelado, para o homem entender que ele era Deus. Então, isso precisa ficar claro. Agora, eu também não posso limitar os dons dados pelo Espírito Santo como se Deus, com o propósito, não de ser revelado, mas de ser glorificado em situações e áreas específicas que só Ele sabe, só Ele tem poder para isso, né, soberano, então Ele pode atuar, mas isso não é uma regra, e isso tem que ser feito com muita decência, com muita responsabilidade e com discernimento de propósito muito claro e muito bem definido. Não sei se eu ajudo, Ricardo, se esclarece. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui, dons de orar. Orar não é um dom, né? Orar é um privilégio que todo o cristão tem, porque nós vimos que orar é falar com Deus. Então, todas as pessoas, né, elas sabem, de alguma forma, se comunicar com o Criador. Então, todos nós devemos fazer isso, desfrutar desse privilégio, porque sem conversar com Deus, através da oração, não tem como Deus conversar conosco através da palavra. Então, isso tem que ser exercido e exercitado por todos, e ninguém tem um dom superior ao outro em relação à questão da oração. O Cleo, para mim tá satisfatório demais. O problema é assim, é que muitos aqui, eu espero que todos tenham a mesma situação. Às vezes, na empolgação de estar vivendo o que hoje nós estamos vivendo,
pelo intermédio do Espírito Santo, querem buscar essas pessoas que estão nesse engano, numa seita. Em contrapartida, os seitários, as pessoas que ainda estão com um pé lá ou com um pé cá, eles usam isso para apontar para nós como você hoje fala que isso e aquilo, sendo que antigamente você cria. Mas e o dom? E a linguagem celestial, quando os irmãos isso e aquilo? Então, é bom ter esse assunto, que desmistifica, tira as heresias tipo, as traves dos olhos e que consiga andar um pouco mais, entendeu? Sim, então deixar bem definida essa questão, né? Dons de revelação, no sentido de revelar quem Deus é, propósito, não existe, tá? E dons, se Deus quiser me conferir, e no caso, por exemplo, tem os dons de ensino, dons de mestre, dons de pregar, não tem como a gente negar, né, a operosidade deles nos dias atuais, porque se não fosse pelo Espírito Santo, isso não aconteceria. Agora, eu não posso confundir que esse serviço, seja ele operado por qual dom for, tem que ser para servir o irmão, tem que ser para abençoar a igreja, tem que ser para edificar o corpo de Cristo numa sintonia máxima com Deus. Isso não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Deus e os seus propósitos. Cléo, o que eu vejo também que está acontecendo muito é que muitos pastores coach, eles estão colocando nós no centro, no lugar de Cristo. Então, às vezes, nós temos que tomar cuidado aonde até congregamos e frequentamos. Porque quando ele usa uma pregação de que Cristo padeceu, Cristo sofreu, Cristo morreu, para que eu fosse o centro da salvação, isso é errado. Porque Cristo veio à Terra para que Deus seja exaltado, em primeiro lugar. E segundo, para cumprir a vontade do Pai. Somente isso. Sim, esse é o perigo, tanto é que quando fala no final dos tempos, né, muitos serão enganados, inclusive, se possível, os próprios eleitos, porque as pessoas, elas passam a amar mais as coisas que Deus faz e dá do que o próprio doador da vida, né? E aí as pessoas, elas se apegam, elas não são como nós vimos aí na primeira Tessalonicenses, né? Que elas são abnegadas, elas são grudadas nas coisas desse mundo. Elas querem o prazer, elas querem a alegria, elas querem o conforto, elas querem a saúde, elas não querem dor, elas não querem sofrimento, elas não querem pagar o preço da perseguição, elas não querem pagar o preço de uma decisão por Cristo Jesus. Por quê? Porque é o conforto que está em moda, é o bem-estar. E aí, quando você tem sofrimento, você tem que enfrentar as reais, a realidade da vida, a gente recua. E aí entra Satanás, porque Satanás ele vai oferecer exatamente tudo isso, porque ele sabe que quando nós estamos apegados a essas coisas, ele coloca isso de forma a nos apresentar como a melhor alternativa, e aí a gente cai no engano. Por isso que nós temos que estar fixados no que é propósito de Deus para Deus, e jamais em nós mesmos, jamais a centralidade no homem. Ok? Resumindo, vou terminar aqui rapidinho. Resumindo, nós temos que testificar a todo instante da nossa vida que, além de pecadores, nós somos pobres, nus e miseráveis. Isso. Que o Espírito Santo habita em nós, né? Para a glória do Senhor. Muito bem, queridos. No nosso próximo encontro, a gente já está aí, como eu já tenho já dito, né? Caminhando para o final. E eu vou já disponibilizar a próxima aula, tá bom? Para vocês também já irem estudando. E que Deus nos abençoe, nos agracie
e que a gente possa continuar crescendo em conhecimento, em graça e testemunhando, né, da presença do Espírito Santo na nossa vida. Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho, a presença, e que Deus esteja conosco, tá bom? Hoje, quem é que vai orar para encerrar? Amém, Ricardo. Você também, sua paciência também. Hoje não tinha uma outra pessoa que ia orar, Letícia? É a Tati, Cléo. Sou eu. Por que a Tati está aí quietinha? Vamos lá, Tati? Pode começar? Pode. Altíssimo Deus, agradecemos por esse momento que tivemos juntos, por tudo que o Senhor tem preparado de nós aprendemos nessa noite. Aprendemos hoje sobre a igreja, o fundamento dela. Agradecemos, Senhor, porque isso jamais passou pela nossa cabeça. E o Senhor tem preparado de nós aprendermos. Te damos graça pela vida de cada um que aqui esteve e aqueles que ainda vão assistir. Sim. Pai, também prepara nós para sermos um discípulo teu, porque Amém. estamos aprendendo e nós não sabemos ainda todas as coisas. Mas nos encha do teu espírito e de coragem também, para que na hora da dificuldade que nós possamos ser valorosos, corajosos. Pai, nos ajuda também a lutar na nossa santificação, a também combatermos os nossos pecados, Senhor. Nós não conseguimos sozinhos. Sim. Também, Senhor, às vezes é muito difícil. Te pedimos, nos ajuda, nos auxilie em tudo. E também, Senhor, abençoe a cada um nesta noite, que possa dormir em paz e que amanhã também esteja também mudando cada dia mais a sua vida. Graças damos a Ti por tudo, no nome de Jesus, amém. Queridos, amanhã nós temos live, às 20 horas, estará participando conosco a Tatiane e a Daniele Pacífico. Se vocês puderem dar um apoio, estar conosco assistindo, a Letícia vai estar gravando também no YouTube, e eu tenho certeza que vai ser muito edificante e que Deus será glorificado através dessa live. Nosso propósito vai ser falar sobre isso aqui, sobre esse trabalho, né? Para que outras pessoas possam também vir a participar conosco, tá bom? Mas se vocês puderem convidar, espalhar, né? Essa notícia vai ser muito bom. Tudo bem, queridos? E aí tem outras pessoas que já estão escaladas, né, para as próximas lives. E se alguém também, às vezes, tiver interesse, quiser participar, contar o seu testemunho, eu monto o roteiro e a gente vai proclamar Cristo através desses meios aí. Tá bom? Um beijo, gente. Hoje está todo mundo muito quieto, né? Um beijo. Foi Deus ótimo, abençoe. Cléo. Muito obrigada, viu? É amanhã a live? Amanhã, às 20 horas. Então tá bom. Deus abençoe. Obrigada, Cléo. Deus abençoe, obrigada. No YouTube, tá? Uma boa Deus noite para abençoe, vocês. Cléo. Boa noite. Boa noite. Boa noite.